O tema de hoje é sobre o amor. Eu imagino que vocês tenham lido no título do vídeo a minha afirmação de que o amor está morrendo. E infelizmente é uma verdade. Desde já eu trago um verso que diz na Bíblia que com o aumento da iniquidade o amor de muitos esfriará. E isso tem acontecido mais e mais. Cada vez mais com o passar dos séculos e séculos aí que temos vivido. E só um adendo, né? Eu não fiz nenhum planejamento, nenhum roteiro, nada que trouxesse tão facilmente assim. Eu tô tentando tirar da minha mente e organizar para que eu possa trazer isso para vocês. Porque eu senti essa necessidade, de fato, em meio ao caos que está sendo, de trazer pelo menos um pouco de luz na vida de quem estiver assistindo. Mas vamos lá. Meu nome é Paulo Vitor. Esse canal é justamente para isso, para a gente poder conversar sobre coisas das mais diversas, desde estudo, saúde, religião, cristianismo, amor, né? E para começo de conversa, eu já adianto que, apesar do amor não ser nada um tema simples, no sentido dele nunca vai acabar, você sempre vai ter o que aprender, ele é fundamental e deve ter a sua importância guardada em nosso coração, no mais íntimo do nosso ser. Eu gostaria de falar que a primeira coisa, e a mais importante, a se lembrar quanto ao amor, é que ele não é nem de longe um sentimento. Ele não pode ser um sentimento porque ele não é tão variável quanto um sentimento. Um sentimento a gente em 1 minuto sente 10 emoções, né? Em 1 minuto a gente pá, alegria, tristeza, raiva. E o amor não é assim. O amor é uma escolha que perpassa por longos anos. E aí você vê, por exemplo, em casais que mesmo com briga, mesmo com a crise financeira, mesmo com várias preocupações do dia a dia, com tristeza, cuidam um do outro. Mesmo estando com raiva às vezes do outro. O amor os permite cuidar do outro, mesmo estando com uma emoção ruim. E acho que isso é o melhor exemplo que eu posso te dar. De que o amor ele não é algo passageiro, ele não é algo tão vulnerável quanto emoções. E se você guardar isso, eu já me dou por vencedor. Por de fato ter trago para vocês algo tão incrível. Mas continuando, eu posso trazer também algo que é interessante de pensar. Vocês podem perguntar, tá, mas qual é a importância do amor? Assim, para você ter um vídeo, né, fazer um vídeo só para ele. Eu acredito que além da situação humana, né, de relação humana, tem uma importância enorme, principalmente com a nossa relação com Deus. Em 1 João 4,8, se eu não estou enganado, fala dessa forma: aquele que não ama o seu próximo não pode conhecer a Deus, porque Deus é amor. E, cara, se você esquece isso, fica muito complicado, entende? Eu acho que essa é a maior importância que eu posso te dar para o amor. É você conhecer a Deus. Se você não sabe o que é o amor, como você pode conhecer quem é Deus, se Ele é amor? Percebe? E a partir disso, eu traria a ideia na própria Bíblia de 4 amores. 4 amores para simplificar na nossa mente como funciona essa dinâmica, né? Esses 4 amores são o amor ágape, o amor filia, o amor storge, se eu não estou enganado é assim que fala. Me perdoem se a pronúncia estiver errada, mas storge. E por último, o amor eros. Falando de cada um deles de forma bem sucinta, mas logo após aprofundando um pouco mais, o ágape é o amor de Deus. É o amor que a gente não quer nada em troca, a gente só se doa. Isso é muito lindo pensar. É um amor incondicional, né? A gente também tem o amor filia, que é o amor mais fraterno de irmãos.
Tem o amor mais familiar, que seria o storge, e o eros, mais matrimonial, mais, posso até dizer, sexual. Agora lembrem-se que esse eros, ele tem uma linha muito tênue entre um lado ruim e o lado bom, tá? Por quê? Ele tem sim esse lado mais, digamos assim, libidinoso, mas ele, de acordo com a Bíblia, só para deixar claro, ele não aparece na Bíblia, esse em específico, se eu não estou enganado, é o único que não aparece dos 4. Os outros 3 aparecem, o filia, o ágape e o storge. O eros não aparece, não tenho como te dizer o porquê, eu suponho que seja justamente por essa, às vezes, semântica, que traz um lado meio ruim, mas o conceito dele, bíblico, aparece. E eu quero trazer aqui para vocês de forma bem breve. O amor ágape, naquele verso do com o aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, esse amor que fala é o amor ágape. Se vocês forem olhar no grego original, o amor ágape é aquele que está ali naquele texto. Isso é muito incrível de você ir entendendo, porque está dizendo que o amor é incondicional, a caridade, que seria uma possível tradução, né, para o nosso português, mas a caridade, ela vai esfriar com o aumento da iniquidade. O amor mais incrível que existe, que é o amor que você não quer nada em troca. Não que os outros você necessariamente queira, tá? Mas esse é uma essência maior dele, por assim dizer, uma manifestação maior dele. O amofilia, por exemplo, fala dos irmãos e de a gente cuidar um dos outros. Traz a ideia de você confessar seus pecados uns para os outros para poder crescer junto, de você querer ajudar o outro, não sair por cima. Se o teu amigo tem um trabalho, você valoriza ele mais e apoia ele mais. Sabe, esse tipo de relação, de realmente olhar o outro como um irmão em Cristo. Além disso, também tem o storge, a questão familiar, né? De você honrar seu pai e sua mãe. Isso é muito bonito, cara. É muito importante da gente relembrar esse tipo de coisa que, em parte, tá no nosso ser. A gente, às vezes, só apaga, só mancha mais ainda. Deixa ele de escanteio e acaba esquecendo. Mas, continuando, o Eros também é muito bonito porque ele fala sobre o matrimônio, sobre algo que Deus guardou para o casamento, que é o sexo e etc. Dessa relação mais íntima, mais profunda, mais, digamos assim, longínqua também, né? E eu tô falando isso tudo para vocês justamente para trazer um pouco de reflexão quanto ao mundo que a gente tá vivendo, né? Pensar de quantas formas a gente tem agido contra o amor. Muitas vezes amando mais outra coisa do que é Deus, como por exemplo em Lucas 14, se eu não estou enganado, vai falar de que aquele que não ama a Deus acima de tudo, fica complicada a situação, né? Fala também, o amor aparece durante toda a Bíblia, né? Eu não sei exatamente quantas vezes aparece, mas poxa, é incrível. Cada vez que você vai lendo, você acha o amor ali. Mesmo, não necessariamente em palavra, mas em um ato de misericórdia, em um ato de perdão. Isso é muito interessante. E eu queria finalizar trazendo 2 pontos. O primeiro é que o amar, ele tem diversas manifestações. Diversas manifestações. É num simples, por exemplo, abraço, simples beijo. É num simples tempo que você sacrifica outra coisa para ficar com alguém. E por aí vai. Então, é mais simples do que parece. É mais simples do que parece. A gente também tem que valorizar o amor que os outros também nos proporcionam, né? E o segundo ponto é para lembrar a vocês do maior amor que existe, que é o ágape, o amor de Deus, o amor por nós, que entregou seu Filho. E aí eu retomo essa ideia de Jesus e falo, cara, na cruz, eu te pergunto, ele não estava doendo, ele não estava com dor, não? Ele não
em determinado momento não falou: Pai, Pai, por que, Deus meu, por que me desamparastes? Ele não estava com esse sentimento ruim de dor, de estar olhando tanto o pecado, de estar naquela posição angustiante, e mesmo assim amou a Deus e continuou aquilo que ele tinha que fazer. Percebe como é algo além do sentimento, além dos nossos próprios gostos? É algo que nos liberta de nós mesmos, porque nossa natureza fala: você não é para perdoar determinada pessoa. Não é para você perdoar determinada pessoa. Por nossa natureza pecaminosa, isso é absurdo. E eu concluo agora com a seguinte ideia, quanto ao prefixo per, de perfeição, de perdão. É interessante que esse prefixo ele fala de algo que atinge o seu limite máximo. Perfeição é aquilo que foi feito no seu limite máximo, no seu 100%, na sua melhor forma. E aí eu trago a ideia para vocês. O egoísmo, você trazer as coisas para você, pensar só em si. O contrário do egoísmo é justamente você doar, é justamente você dar para as outras pessoas, sem querer nada em troca. E o perdão é justamente isso. Cara, isso é incrível. Eu não precisaria necessariamente desse estudo da palavra para poder deixar isso claro para vocês, mas eu utilizo isso para que vocês percebam também como que a Bíblia, não só ela, mas outros textos, eles trazem uma profundidade maior. A gente precisa olhar com mais calma. Olhar com mais calma esses tipos de amores que aparecem na Bíblia. Só para deixar claro, esses 4 tipos são do grego, tá? 3 deles, se eu não estou enganado, aparecem no Novo Testamento. O Eros não aparece, se eu não estou enganado. Mas também tem os amores no hebraico, e a gente tem que se explorar nisso no contexto da época, nas manifestações que o próprio Jesus se utilizou. E assim eu concluo, esperando que pelo menos uma pessoa possa refletir um pouco quanto ao amor, quanto a como ela tem vivido em meio a tanto caos, em meio a tantas infelicidades, né? Mas com essa mensagem de esperança que Deus entregou o seu Filho para que possamos viver. E esse é o maior ato de amor que poderia ser feito por nós. Fiquem com Deus.